No âmbito das entrevistas aos representantes dos partidos e associações concorrentes às próximas eleições, temos hoje a presença do candidato da lista da CDU, Edgar Silva. Boa noite, Edgar Silva. Boa noite. Ora bem, nesta altura a Madeira conta com, ou contava há bem pouco tempo, com 6 deputados na Assembleia da República. Nos últimos 2 anos o PSD teve 4 deputados, o PS 1 e o CDS 1. A CDU nunca teve representação madeirense em Lisboa. Como será este ano, Edgar Silva? Os partidos da direita, das políticas de direita, estão representados, têm estado representados na Assembleia da República. De facto, tem sido isso. Falta... Com o PS também. Com o PS, que é o responsável direto pelas políticas de direita. Portanto, as políticas de direita, as políticas da Troika, os partidos do FMI... Considera que o PS tem feito política de direita, é isso? Todas as políticas de direita recentemente aprovadas no país e que nos conduziram a esta situação desastrosa, a esta situação de quase bancarrota, foram políticas de direita assumidas pelo Partido Socialista. No essencial, o documento agora subscrito pela Troika Internacional, apresentado pela Troika Internacional e subscrito pela Troika Nacional, PS, PSD e CDS, é um programa comum das políticas de direita. Vamos ao início. Como será este ano? A CDU tem tido, nos últimos anos, cerca de 5.000 e poucos votantes para a Assembleia da República. Tem tido um melhor score para a Assembleia da República do que para a Assembleia da Madeira. Ou seja, para eleger um deputado para Lisboa são necessários cerca de 12.000 votos. Para a CDU faltam cerca de 7.000 votos. Como é que vai atingir esse objetivo? Há uma ideia central. Os partidos da direita, a direita já lá tem representação na Assembleia da República. Falta o deputado da esquerda. Alguém que seja voz do povo, das reivindicações, das justas reivindicações da Madeira, e que não seja dos partidos da Troika, dos partidos, seja a Madeira precisa, e é esse sentido que nós vamos trabalhar, vamos sublinhar muito este apelo, da necessidade de haver uma voz dissidente, uma voz daqueles que não se revêem nesta submissão de Portugal aos interesses estrangeiros. Uma voz diferente das populações, do povo da Madeira, do povo da esquerda da Madeira, que não está identificado com esta política de desastre nacional. E é nesse apelo que nós consideramos que, assim o povo queira, poderão criar-se condições para que pela primeira vez essa voz da esquerda, esse deputado, neste caso o deputado eleito pelas listas da CDU, possa ser uma representação de um conjunto de milhares de cidadãos que não têm tido voz na Assembleia da República. E acha que é possível reunir mais 7.000 votos? Está na mão do povo. Nós temos uma realidade agora que, apesar de tudo, é única. Porque, pela primeira vez, temos 13 partidos que se apresentam, nunca aconteceu, 13 candidaturas à Assembleia da República. Então, haverá uma pulverização, uma grande dispersão do voto, e há aqui um conjunto de dados novos que se vão colocar. Mas eu estou convicto de que, em função do trabalho consequente, coerente que a CDU tem feito na ligação às populações, em função do trabalho consequente que temos feito também no Parlamento Regional, muitas das pessoas que nos acompanham com muita atenção no trabalho que nós desenvolvemos, no projeto, na intervenção, na luta e na reivindicação justa que desenvolvemos, há muita gente que tem acompanhado e acompanha com atenção o trabalho da CDU e, se calhar, nunca votou, nunca deu o voto pela CDU. Então nós temos esta ideia de que há muita gente que, pela primeira vez, agora, muita gente desiludida com as políticas de direita do PS, muita gente completamente descontente com a forma como o PSD e o CDS teriam interesses regionais na Assembleia da República. Eu estou convicto de que há muita gente que, nunca tendo votado até hoje na CDU, está disponível, está em condições para, pela primeira vez, agora, nesta eleição de 5 de junho, poder votar na CDU. Pela primeira vez, Edgar Silva também é candidato à Assembleia da República. Ainda no desenho da representação madeirense, digamos que há 2 partidos dos chamados pequenos, desse conjunto dos 13, que se destacam pela visibilidade que têm tido. O PND, enfim, com a intervenção que tem tido, e agora com António Fontes, mas com Helder Spindler como candidato a Lisboa, e João Manuel Coelho no Partido Trabalhista, que para as presidenciais conseguiu 45.000 votos. Como é que vê que isto vai se dividir? São projetos completamente diferentes. Nós temos um trabalho direto de ligação às pessoas. Temos propostas concretas
no Parlamento Regional, propostas na Assembleia da República, propostas em defesa da Madeira aprovadas na Assembleia da República, um trabalho consequente, não aparecemos agora, não viemos de paraquedas. Exatamente, a CDU já vinha desenvolvendo esse trabalho. A novidade foi, no caso, o José Manuel Coelho com 45 mil votos. O que é que houve de surpresa, o que é que houve, digamos, para cativar a população em relação ao José Manuel Coelho, que não aos partidos que já vinham fazendo esta política? As eleições que aconteceram foram para a Presidência da República. E, portanto, como Presidente da República, como candidato para a Presidência da República, as pessoas não votam no partido, votam na pessoa. Agora há um projeto. Há projetos políticos... Pensa que as pessoas não irão outra vez seguir o José Manuel Coelho? A realidade que agora se coloca é completamente diferente. Uma foi a realidade da candidatura e do PND, aliás, o Manuel Coelho nem está no PND agora, mudou de partido, mudou para um outro partido, mas independentemente disso, na altura não era candidato à Presidência da República por um partido, embora estivesse identificado com um projeto. Mas a situação que agora se coloca na atual situação é completamente diferente. A primeira, a situação económica e social. Depois, a atual situação política. Depois, o descontentamento de muita gente que em janeiro não tinha esta perspectiva, mas que agora, muita gente, votantes do PS, que estão completamente desiludidos. E pensa que é aí que a CDU vai buscar votos? Certamente que sim. Muita gente... Há pessoas que, perante esta subordinação aos interesses estrangeiros, perante a venda de Portugal, esta traição à pátria, esta venda do país aos interesses estrangeiros, há gente que está, perante as políticas que aí vêm, perante o documento que foi subscrito agora pela Troika, pelo FMI, esta subjugação aos interesses do FMI, isto vai ter implicações gravíssimas para as pessoas. O corte dos salários, nas pensões, o aumento do IMI. Há milhares de pessoas que, tendo a sua casa, tendo lutado ao longo de anos pelo direito à casa, não têm possibilidades de continuar a pagar o IMI. Já vimos que não concorda com este acordo da Troika e com a ajuda externa. Qual era a alternativa para a bancarrota de Portugal? Em primeiro lugar, tomar medidas imediatas para que os salários e as pensões fossem garantidos. Que medidas? Mas, para além disso, que medidas? Nós defendemos que é possível um outro rumo para Portugal assente em 3 grandes medidas de ação imediata. Em primeiro lugar, a da renegociação da dívida, juntamente com outros países, impondo não só no prazo, tal como fez a Islândia, mas ao nível dos juros, renegociar os prazos, os montantes, as taxas de juros. Depois, em segundo lugar, a diversificação das fontes de financiamento. Nós consideramos que era possível, para fazer face às necessidades mais imediatas do país e diretamente também naquelas que são da região, era fundamental diversificar as fontes de financiamento com outros países, como o caso do Brasil, a própria Timor, que se manifestou disponível para colaborar com Portugal, o exemplo do Brasil, diversificar as fontes de financiamento e encontrar outras frentes de solução para esta situação que nós precisamos de liquidez imediata. Ou seja, o que a CDU estará a defender é uma outra troika. Não é uma outra troika. É alargar o prazo, renegociar... Exatamente. Que não, outra da afirmação. Portugal é que tem que decidir. O país, não em função dos interesses dos grandes banqueiros. O acordo que foi assinado é o interesse que interessa aos bancos e aos grandes senhorios do dinheiro. Não interessa ao povo português. E o que nós defendemos é que é possível encontrar um outro rumo, nomeadamente no plano interno. Desde logo, nós defendemos que imediatamente era possível impor aos grandes senhorios do dinheiro, aos grandes banqueiros, uma contribuição direta para a situação do país, como nunca tivemos. Em primeiro lugar, obrigando a que os bancos, sabe perfeitamente, que uma instituição bancária em Portugal, a sua contribuição em sede de IRC, os impostos que pagam, é em IRC 10%. Um táxi, uma qualquer chafarica, qualquer comerciante, paga 25% de taxa de IRC. Acha justo que os bancos, os 4 maiores bancos portugueses, têm lucros por dia, 3,9 milhões de euros por dia. E pagam em sede de IRC, na melhor das hipóteses, 10%. Mas depois, com os benefícios e isenções fiscais, com os offshores, hoje, segundo os relatórios recentes, os bancos pagam em média cerca de 5% de impostos. Acha que os bancos que têm lucros por dia, como ninguém tem em Portugal, 3,9 milhões de euros por dia, cada dia que passa, limpinho, só filé mignon.
A CDU fez contas? E nós dizemos, que imposto é que iria incidir sobre os bancos? Nós dizemos que, desde logo, os bancos deveriam pagar 25% em taxa de IRC imediatamente, ainda por cima numa situação de crise, em igualdade com as outras empresas que têm contribuído. Acha que essa taxa não se iria repercutir nos clientes? Em Espanha é 26%. Em Espanha um banco paga 26%, em Portugal paga 10%. Os bancos normalmente, e até na Caixa Geral de Depósitos já aconteceu, digamos que essas taxas ou impostos vêm-se a repercutir nos clientes. E digo-lhe mais, temos esta situação paradoxal. Os bancos, os 4 maiores bancos portugueses, tiveram em 2010, num tempo que já era de crise, lucros ainda maiores do que em 2009. E, em 2010, pagaram menos 55% de impostos do que no ano anterior. Ora, esta gente que tem lucros fabulosos tem que ser obrigada a um contributo extraordinário para a situação do país. E, desde logo, obrigando-os a pagar em sede de IRC imediatamente os 25%, tal como pagam as outras empresas. Mas tem mais. Há uma outra medida fundamental para que tenhamos receita para fazer face a esta situação de crise, que é a de quem tem não só grande riqueza, os grandes senhorios da Madeira, os grandes multimilionários, tinham que ser, da Madeira e no país, tinham que ser chamados a um contributo extraordinário para a situação que nós vivemos. E nós propomos que se deveria criar imediatamente um imposto extraordinário sobre todos aqueles que são detentores de valores de riqueza. Sobre a riqueza. Quem tem os grandes iates, habitações a partir de... muitos na Madeira. A Madeira tem, curiosamente, mas isso, a Madeira... Vou falar em grandes iates com essa dimensão, não é? Podemos dizer alguns nomes, não é só... Não é necessário dizer nomes. Nós temos uma região com muita pobreza, com muitos pobres, sim. mas temos alguns dos homens e das famílias mais ricas de Portugal. Na lista publicada numa revista recentemente sobre aqueles que eram os maiores multimilionários de Portugal, dos bilionários de Portugal, entre os 20 primeiros, 5 são de cada Madeira. Portanto, há famílias que têm muita riqueza. E esses maiores ricos de Portugal, os maiores ricos do país e da Madeira, têm que ser taxados extraordinariamente. Vejam esta situação.